Tudo na vida tem um começo, mas às vezes o começo não está aonde nós imaginamos. 2024 marca o aniversário de 60 anos de Nova Erechim, porque o município foi emancipado em 1964. Mas essa história já tem mais de 100 anos. Ela vem mais ou menos de 1923, quando 4 irmãos de Nova Prata, irmãos Pandolfo, José II Severo e Primo, José II Severo e Primo Pandolfo, compraram umas terras da empresa Bertazzo e Maia de Chapecó. Eles compraram uma gleba de terras que estava ainda bem virgem, situada entre o rio Chapecó e as terras da Companhia Territorial Sul Brasil. Esta área tinha ao todo 90 quilômetros quadrados. E como era uma área nova, a exploração da madeira iniciou. Os arrastadores puxavam as toras na costa do rio e os empreiteiros que empreitavam para levar a Santo Tomé, na Argentina, atavam com cipó do mato e aprontavam aquelas barças de 80, 90 toras, 100 toras, atada com cipó. E ali eles esperavam a enchente chegar no ponto que era para sortar a madeira. E quando dava no ponto de barça, eles sortavam. A maior riqueza na época era explorada sem distinção. E a maior parte era cedro. E depois de um tempo em diante eles levavam cabriúva misturado, louro. E bem por último levava o que desse de 9 palmos de roda inteira, levavam tudo. Caroba, louro, canela, muita madeira, angico, levavam. As árvores que não atingiram o tamanho ideal ficaram em pé. Com o fim da exploração da madeira, iniciou a separação das colônias para a comercialização das terras, para iniciar o povoamento na região. Rudolfo Luzina, junto com seu irmão Francisco Ferdinando Luzina, foi o grande idealizador da criação de um novo município. Existe um contrato que ele fez em Erechim com o Primo Pandolfo, que era dono dessas terras, foi em 1947. E aí ele começou a vir a medir aqui. O Rodolfo achou que era muito bonito, alto, bonito, arejado, legal. Rodolfo tinha um acordo com os irmãos Pandolfo, que reservava 6 colônias de terra para a instalação da nova cidade. O lugar estava escolhido, porém, esse acordo sofreu um revés. Porque ali os Pandolfos, tudo falhou com ele barbaramente e ele já tinha empenhado a palavra para agricultores lá do velho Erechim: venham lá, que lá vai sair uma cidade, está reservada 6 colônias para fazer a cidade, e veio trazendo, e depois eles venderam essas colônias aqui, hoje, venderam para particulares, sem o meu sogro saber. Quando o meu sogro chegou a dizer para o Tegor, diz: agora nós vamos lá, e em 1950, vamos medir a cidade lá naquelas 6 colônias que ficou. Não, aquilo não existe mais, eu vendi tudo aquilo. O acordo que Rudolfo tinha com os irmãos Pandolfo é que parte do pagamento dos seus serviços seriam essas 6 colônias para a instalação da cidade. Mas como os Pandolfo venderam essa área de terra, Rudolfo recebeu os seus honorários em dinheiro. Porém, Luzina não desistiu do seu sonho. Ele pegou o dinheiro e saiu correndo atrás desse pessoal. Diz: olha, essa terra aqui era para fazer a cidade, nunca mais vai ser a cidade, a não ser que tu me venda. E então eles venderam. Um ele comprou de um Dalla Costa, outro de um Daci, outra gente que nem tinha interesse de vir para cá, né? Diz: o que eu vou querer com Nova Erechim? Terreno, as terras, faz lá uma cidade naqueles matos lá, eu me arrependi de ter comprado, era aquela história, né? Com o poder do convencimento, mais o apoio de amigos, Rudolfo conseguiu comprar as terras, iniciar a medição e a implantação da cidade na década de 1950. Tem 2, 3 empresários que divulgavam um pouco o nome, a situação geográfica de Nova Erechim, né? Tem o Walter Tegoni,
Também ele chegou a ser sócio, no fim ele não quis mais continuar, mas ele continuou dando apoio, divulgando as terras que estavam para ser vendidas. Os processos de migração ou imigração ao redor do mundo acontecem por diversos fatores. Que o meu pai que quis mudar para cá por ordem das terras, que eram terras mais novas, terras boas, que aqui era um sertão mesmo, grande, puro mato. Então, com isso, que lá já estava terras velhas, começaram a mudar para cá. O sogro comprou terra aqui, três colônias de terra. Então, cada filho deu a terra. Iriam para morar para cá, para se fazer a vida. Fomos bem, vimos com o sogro deu 1.000, fazer mudança, se comprar tudo. Passamos até fome no começo, antes que vinha produto. Eu lembro que os pais sempre falavam que era para vir mais onde que tinha um lugar novo, assim, para dar mais assistência aos filhos, porque lá o lugar não era muito bom, porque era bastante desdobrado, assim, tinha muro, pedra. E daí, então, resolveram de vir dar uma olhada aqui. Lá onde que morava era terra fraca, a gente não tinha que sair de lá, porque a gente nós éramos 12 irmãos, não é? Daí a gente veio ver, achou que era vantajoso. Que as nossas terras naquela época lá não existia adubo, não existia calcário e elas eram já cansadas, bastante cultivadas. Daí se mudamos para cá, para Santa Catarina, porque aqui era tudo meio mato, meio terra nova, então o pessoal procurava sempre terras novas. O pai estava cansado de trabalhar com erva mate. Então o senhor Rodolfo foi lá buscar o pai, afinal foi lá falar várias vezes, né? Então o pai, já cansado que ele estava daquele trabalho, porque ele era agricultor e no inverno trabalhava com erva. Então era uma coisa cansativa e assim, no passar frio e tal. Então ele vendeu lá e viemos para cá. Meu pai, ele trabalhou numa serraria dos Pandolfo, até 27 anos. Aí ele achou que não dava mais, ele disse, nós temos a terra, vou colocar vocês para Nova Erechim. Apesar da exploração da madeira já ter sido ocorrido, o local era muito fechado, mas poderia ser ainda muito explorado. Aqui não tinha nada, era só mato quando viemos. Tinha umas picadas, porque tinha aí um acampamento de gente que tirava toras do mato, sabe? E puxavam na beira do rio. E daí fomos os primeiros que começamos a cortar o mato, fazer o lugar para construir a casa. Eu vim para trabalhar junto com o pai. Que o meu mano está falecido, né? O pai estava aqui. Depois o pai veio em 56. Eu vim e o meu mano que está falecido, nós viemos em 55. Então nós continuamos com serraria desde 55 até 82. Trabalhamos com serraria, né? Eles, antes de vender as terras, tiraram toda a madeira boa. Madeira de cerne, assim. Foi tudo tirada. Uma empresa grande que tinha ali. E levavam, não sei onde, para a Argentina, disseram que levavam. E daí depois nós viemos, que já tinha tirado as madeiras boas. Mas assim, não fez falta, vamos dizer, porque eram terras boas, bastante fortes, assim. O deslocamento do Rio Grande do Sul até Santa Catarina foi feito de ônibus ou de caminhão. Antes, durante e depois da viagem era um misto de emoções. Nós saímos de lá de mudança e daí viemos para morar para cá. E daí na estrada começou a chover e daí nós pusemos em São Valentim, Rio Grande do Sul. Daí no outro dia que nós viemos, seguimos o caminho para vir para cá de mudança, com o caminhão. Até de lá do Rio vieram de caminhão, depois para cá puxaram com a carroça. Depois sim, de cá puxaram com a carroça. É triste até de se lembrar,
Porque chegamos ali, descarregamos a mudança, que viemos com 2 caminhões, porque trouxemos um gado também, que o falecido sogro quis trazer, uma junta de boi e mais coisas. Mesmo o caminhão mesmo. A partir de lá, até toda a estrada chorando de tristeza. Eu não queria vir aqui no meio do mato, deixar tudo. Na época, havia mais de um caminho para chegar até aqui, mas todos cheios de desafios. Quando nós viemos de Rio Grande, que ficamos 4 dias parados em Chapecó por causa da chuva, daí de lá viemos para Pinhalzinho e chegamos em Pinhalzinho, chovia muito. Antes de chegar no galpão, lá na propriedade do Guilherme Balestrin, tolamos o caminhão 1 quilômetro para cima, carregamos toda a mudança nas costas. Viemos por São Carlos, fizemos uma pousada lá em Ervalho, acho que dizia. E viemos por São Carlos e dizia, eu pedia para ele para a estrada, mas falta muito. E falta ainda. Mas, meu Deus, eu dizia, onde que vamos? Eu com as 2 meninas. Mas, final, até que chegar aqui, ele disse, aqui é Pinhal, tinha um par de casas. Agora daqui não é muito longe. Porque de lá nem 2 meses que eu tinha casado, o pai veio embora para cá. Primeiro ele trouxe o meu irmão, o primo, com o caminhão, com trouxe, eu acho, com uns 7, 8 cabeças de gado. E depois ele veio com a mudança. Nós viemos de ônibus, daí Itaberaba. Depois tinha que ir de a pé. Não tinha dinheiro para pagar um carro, daí tinha que ir a pé. Depois daí o meu marido no outro dia veio de cavalo buscar, porque era pouca estrada também. Viemos de Caíro a pé. E viemos colocar aqui, até eu fiquei mal porque eu estava grávida, fiquei muito mal na viagem. A vinda foi sofrida, foi muito feia, sofrida. Viemos com boa vontade, essa que era a principal, porque nós nada se tinha, se era tudo os casais, toda gente nova, o meu pai, já que era mais de idade, senão toda gente nova que vinha em procura do futuro. A primeira providência após a migração para Santa Catarina era a casa. Alguns construíram antes de virem com a mudança, outros não tiveram esta opção. Comprava madeira lá na colônia Sela, em Chapecó. E puxava de carroça até na Baça de Cairu, do rio Chapecó. E de lá para cá eu puxava de carrocinha. Poucas etapas por vez, porque não tinha estrada, abriu a estrada de facão, para poder passar com os bois. Vinho, construiu a casinha. E fomos na casa do Afonso, um mano do Gentil. Ficou 3 meses. Daí a madeira ia buscar lá perto de Chapecó. E daí fizeram a casa de 6x4, um quarto e a cozinha só. Uns anos se vivendo assim. Não tinha casa, era um rancho que eles tinham feito só coberto com chão de terra. E lá ficamos, eu e o meu marido, acho que ficamos mais de 1 ano morando lá dentro, daquele rancho, com 2 crianças pequenas. Entramos ali sem ter nada. Então, o primeiro ranchinho, eu parei 8 meses. Debaixo de folha de coqueiro, coberta com folha de coqueiro. Paremos 8 meses. Depois comecemos uma casinha. Morei muito numa estrebaria no primeiro tempo. Limpei uma estrebaria, morei uma peça, lá fazia fogo, sentava na cama. 6 meses ficamos assim. Depois, lá de 6 meses, então fomos numa casinha que tinha 2 quartos e tinha uma salinha. Era o segundo morador da linha navegante. E o João Sulivo, que foi o primeiro. Aí eu fiquei até fazer a minha casa, fiquei morando na casa do João Sulivo. E assim, para fazer a casa, o sogro, eles compraram as madeiras lá na Escuma
E daí trouxeram até ali, para cá da Campo-Seco ali, daí botaram tudo no rio, daí levaram tudo assim, remando. Foi morar na casa de um outro vizinho, que era Santo Fantinelli, embaixo de um cobertinho, que chovia tudo dentro. Descarreguemos lá por enquanto vim achar o lugar para fazer um rancho para ir morar, né? 2 dúzias de tábua, fizemos uma casinha rodeada, dividida, faça conta, 2 dúzias de tábua. Não fiz soalho. 4, 5 anos eu passei assim. E feita a casinha pequenota, casa pequena. Hoje faziam aqui, essa semana, amanhã lá no outro vizinho. Tudo assim se construiu as casinhas, um com o outro se ajudavam. Sim. Então, assim, fomos indo até construir cada um a sua casinha. Hoje você abre a torneira, sai a água. Hoje temos caixa d'água, cisternas, água engarrafada. Na época, nada disso existia. Nem água encanada, nem nada. Anos e anos nós ficamos pegando do poço lá fora e trazendo para dentro de casa. Aí nós arrumamos, nós fazíamos canaleta de coqueiro, nós escavava o coqueiro e nós trazíamos água bem perto de casa, levamos bem perto de casa, montamos. Cavava o coqueiro assim no meio, fica aqui. Lascava pelo meio o coqueiro, né? Aí fazia canaleta que diziam. E daí trazia água assim, perto de casa, depois colocava um tanque de madeira. Aí foi daí ele cavou um poço, o falecido tio Carlos. O meu marido, 17 metros de profundidade, tudo cavocado a braço. A melhor água que tinha no município de Nova Erechim. Uns tempos era tomado água só do rio. Porque tinha as sanguinhas que desciam, né? Mas daí as sanguinhas secava, daí a gente se obrigava a tomar água do rio. Tomar banho era no rio, lavar roupa era no rio. Daí eu lavava roupa no rio, ajoelhada. 20 anos eu lavei roupa no rio. Eu lá grávida, pronta para ganhar filho e lavando roupa ajoelhada ali. Lavar roupa de 10 filhos, desde o primeiro até o último, sempre lavei no rio. Eu aprendi com um outro, um caboclo até, ele pegava uma vara e segurava 2 mãos sem a vara, tipo forquilha. Então pegava e ia caminhando assim, quando a vara começava a chacoalhar o braço, apertar, então a gente afirmava, rodeava a vara, onde rodeava a vara, o senhor cabocava ali, que achava água. A terra era o grande mercado. A alimentação era feita com o que se plantava e com o que se criava, além de alguma caça e pesca. A gente costuma fazer polenta, fazer pão, massa, arroz, sopa bastante. De noite era polenta, queijo, radite, assim, essas coisas ali. Não tinha, vamos comprar ali na cidade, se fazia em casa. Ovo, galinha, sempre tivemos leite, vaca de leite, sempre. Porco, a gente se carneava os porcos antigos e fazia um salame bom que Deus o livre. Matava um porco, nós botava toda a carne embaixo da banha. Cozinhava ela, botava embaixo da banha, porque ela precisava, tirava daquilo. Eu colhia bastante miudeza de batatinha, amendoim, tudo. O que precisava para a família eu colhia. Tinha minhas hortas boas. Eu plantava muita mandioca. E depois as coisas que a gente usa em casa, né? Pipoca e todas essas coisas aradas. Abóbora e tal, amendoim, essas coisas. Mas nós aqui também sempre se colhemos a erva, que nem para chimarrão. Se colhia e se fazia, se dedicava para tudo fazer. E agora aqui compram tudo no pacote, pronta? É. Ele ia lá, sempre vinha para casa com o tatu. E bastante carne ele tem. Então nós dava para a menina que comisse aquele. E os tucanos também.
vinha uma turma de tucano assim, na árvore que tinha fruta. Então pega e matava e fazia sopa para as meninas. Ficava um caldo bom até. A verdura sempre tinha, porque aqueles radites do mato, se não tinha daquele plantado em casa, e aquele também. Então verdura nunca faltava. E daí, a comida nunca faltou. Porque de uma coisa ou do outro sempre tinha. Tinha bastante peixe, tinha bastante caça de mato. E nós sempre criava porco, e daí leite também sempre tinha, porque quando viemos morar para cá, aí foi levado umas cabeças de gado, vaca de leite. Trabalho tinha para todos os lados. Derrubar mato, na madeireira, na balsa, mas forte mesmo era a agricultura. Era feijão, milho e soja. Ou depois, numa época, o nono começou a plantar fumo, para ele fazer fumo de rolo. Depois ele parou porque dava muito trabalho, ele começou a fazer fumo assim de pendurado, sabe? Para vender vasos de fumo. Na roça, sempre milho e feijão, tudo se plantava de tudo. Não se comprava nada. Arroz se fazia bastante, porque a terra era nova, né? Nós criava porco, nós tínhamos vaca, criava. Aqui quando nós viemos morar, daí não tinha nada de gramado, daí nós levava onde que tinha um pouco de pasto na beira da estrada, segurava ela na corda, a mão assim, nós era toda pesada nova. E daí cada um uma vaca, uns terneiros. Bom, no primeiro ano, 2, para levar o produto para Pinhazinho, que aqui nem tinha comércio, eles vinham com 10, 15 mula e levavam, porque não tinha caminhão, não tinha como entrar caminhão, nada, né? Carregava dois sacos cada burro. E se criava fácil as galinhas, os porcos também, nós tínhamos sorte nos porcos, nossa. Então também ajudava um pouco para receber dinheiro. Quando se vendia lá, às vezes se vendia 6, 7, às vezes mais, às vezes menos. E dali a gente recebia um dinheirinho lá também. Aí eu fui lá em Chapecó, comprei um trator. Botemos um guincho, né? Dali para frente não tinha mais nada catacal. A gente puxava a tora, tudo era tipo, não faz a conta. Depois, em 57, nós compramos o primeiro caminhão. Compramos um caminhãozinho 37, um Chevrolet 37. Dali começamos a puxar a tora com o caminhão. Na estaleirava, lá no mato, tem uma tora a cada viagem, assim. Eu comecei a trabalhar com um trator da madeireira Nova Erechim Limitada. Eu trabalhei uns 6, 7 meses arrastando tora e no fim o trator foi desativado porque os agricultores não queriam que aquela navalha tão larga arrombasse tanto o mato, né? Construí a barca ali com 5 canoas. Depois dali um tempo, então veio meu pai, meus irmãos, daí foi construída outra barca. Depois que construí a barca, daí a gente trabalhava na colônia igual, porque a família ficava na colônia, porque as fieradas iam trabalhando e eu ia cuidando da barca. Nós começávamos sempre no mês de agosto a plantar. Aí plantava milho, depois setembro, sempre eu usava plantar dia 7 de setembro, dia 8 em diante feijão, que aí escapava do frio e vinha mais o calor, né? E o milho não tinha, até em janeiro dava para plantar. Então nós já tínhamos 3 comércios mais ou menos nos idos de 59, 60. E já tinha a madeireira trabalhando, então já tinha operários que trabalhavam na indústria madeireira. Já tínhamos o contador aqui, que era o Claudinho Stefani, que veio em 59, 60. Foi falar com ele assim, ó, digo, seu Rodolfo, eu acho que não vou trabalhar de empregado. O senhor me arruma uma terra por ali. Aí ele disse, não, tem uma terra. E disse, se tu quiser, eu te arrumo essa terra. Não é minha, mas é um cara que quer vender. Daí como ele queria vender, daí compramos aquela terra.
A Igreja Católica era a religião das famílias que desbravaram. Ao longo do tempo, 13 igrejas foram construídas, mas nem o padre tinha vida fácil. A primeira foi erguida em 1954, tudo de madeira, né? Praticamente tudo artesanal, assim, né? Aí depois a segunda era a coisa mais linda, aquela igreja, né? Aí depois foi desmanchada, daí foi erguida a atual. A primeira igreja, depois a segunda e a terceira, um dos primeiros, quando que fizemos a auditoria para construir uma igreja, era em 11 sócios. Em 11 sócios. Construí uma igreja. E ajudei a fazer desde a primeira igrejinha que fizemos aqui, 3 igrejas eu fiz aqui. O padre vinha lá de saudade e vinha e posava na casa do sogro, porque era muito difícil, ele vinha a cavalo e daí trazia as roupas uma vez. No Jacutinga, ele chegou, o rio estava cheio, o rio Chapecó tinha represado, né? No rio ali da Jacutinga. E daí o padre disse que olhou para o outro lado, tinha rastro de cavalo, porque era só de cavalo, né? E olhou para o lado de cá, também tinha rastro. E ele se enfiou ali com o burro dele. Disse que quando viu, molhou tudo, ele trazia o vestido, aquelas coisas que ele usa, tudo nos peçoelos, né? Disse que molhou tudo, chegou lá na casa do sogro, ele tirou tudo e botou no sol, enxugar para no outro dia para poder rezar a missa. Era sofrido, até os padres sofriam. Aí passamos a primeira comunhão na igrejinha de Nova Erechim, daquela que nós saía em 3, eu e o meu mano Alcide e o Luiz, meu primo. Nós passamos a primeira comunhão numa igrejinha, que hoje tem ainda a fotografia ali, e a minha catequista era a Lídia Dondoni, a Lídia Franzão Dondoni. A missa é terça, o domingo era terça, e missa só de vez em quando, cada 2 meses, às vezes, era sempre vinha de longe, né? Ia na missa, quando terminava o serviço, Juliana para da cama, rezava o terço ali. E para escolher o padroeiro da comunidade, uma votação foi feita. Era para ser São Jorge e a Nossa Senhora de Fátima. Então o dono que da sede lá, ele era de Erechim, então ele queria colocar São Jorge e a Nossa Senhora de Fátima. Daí fizeram uma lista, como uma votação. Eu votei mais com a Nossa Senhora de Fátima, senão ele queria São Jorge. Escola era igreja, igreja era escola, professora era catequista e catequista era professora. Apesar da simplicidade, a comunidade sabia da importância do aprendizado e não media esforços para alcançá-lo. Toda a trajetória de pé no chão ali era parada brava, assim, dia de barro, chuva, calor, sempre pé no chão, não existia um transporte assim. Mas deu para conseguir aprender alguma coisa aí. Nós saíamos daqui para ir no colégio, né? E dia de geada, dia de frio mesmo, de pé no chão. Não tinha calçado, ia assim, de pé no chão, e com uma blusinha qualquer. Chegava lá muitas vezes na sacola, tirava os cadernos da sacola e enfiava os pés dentro para esquentar os pés. No começo nós estudávamos na igreja mesmo, servia de igreja e escola. A primeira escola começou dentro da primeira igreja, primeira escolinha, que foi a minha falecida esposa, que era, casei com ela em 58, ela era a primeira professora, ela começou em 52 da aula. Ela veio de Viaduto e começou aqui. Isso era com 14, 15 alunos. E depois foi aumentando, né? Foi aumentando. Dali até que foi depois feito o primeiro colégio. O primeiro colégio foi feito de madeira. Lídia Franzon Dondoni. E depois teve a Laura Pinto Rex, eu não lembro bem, e a Séria Zanco. Zanco Pagliarini, Séria Zanco Pagliarini. As 3 primeiras, né? Na base do lampião, a querosene, era aquilo lá.
O problema era fazer os temas da escola, que tinha que botar a cara bem perto e daí queimava o cabelo. Tinha que botar o lampiãozinho perto, né? Aí era uma chamuscada. Hoje já não teria mais esse problema, né? Se eu tivesse que fazer os temas. A merenda nós levava... A merenda nós levava junto com a sacola. Às vezes a mãe passava um melado, duas fatias de pão e botava junto e botava na sacola um pouco, o melado começava a escorrer, lambuzava os cadernos, quando tinha, né? Era assim. Agora quando se encontra quando nós ia na aula, as artes que faziam. Agora eles não querem que os filhos façam, mas eles faziam. O hospital e médicos era só para quando estivesse quase morrendo. Todas as crianças nasciam em casa e o tratamento das doenças eram à base de chás e benzimentos. Não tinha SUS, né? Era tudo particular quando a gente precisava do médico. E as primeiras vezes que a gente precisou, a gente ia em Saudades, que lá já tinha, né, hospital. Depois veio um hospital em Nova Erechim. Ficou doente uma criança, levamos para Saudades, tivemos que ir a cavalo no meio do mato. Não dava nem para levar um guarda-chuva, uma coisa, porque era só mato, não dava para abrir. Chegamos lá, meu Deus, aquela vez o médico me disse, olha, chegaram tarde com a criança. Ele está com uma meningite fulminante. Meu Deus, quando eu disse chegaram tarde, eu já desanimei, né? No fim, eu perdi o filho. Quando as mães ganhavam o neném, meu Deus, todas ajudavam. Todas iam ajudar, lavar roupa, fazer isso, fazer aquilo. Era bonito naquele tempo. Se sentia mais ou menos um dia que a gente ficava ruim, se avisava. Nós tínhamos uma nona aqui antiga que era que nem uma mãe, aquela assim, a nona Nastácia. Ela vinha de noite, vinha de dia, meu Deus. Dolores Vicente. Que se ela não podia, que ela estava atendendo uma e que precisava de outra, então era a nona Cremonini, a Francisca Cremonini. Todos em casa. Ganhei os filhos todos com a partilha. Tinha a minha mãe e a minha cunhada, que era parteira, né? A minha mãe, lá, o que ela era lá da Volta Bonita, nós éramos bastante, não é que nem agora que está pouquinho os moradores. Ela ia, tudo foi ela que levava as crianças, que ia socorrer as mulheres. Nunca aconteceu nada para ela também. Ia buscar parteira e aqui em Nova Erechim tinha parteira boa. Bom, 2 eu tive no Rio Grande e daí depois 5 nasceu aqui, mas tinha as parteiras boas que a gente confiava. Todos em casa nasceram. Aqui a gente também tinha a Dolores, que era uma parteira entendida, ela tinha a farmácia. Então também era quase 80-90% ela resolvia os problemas das doenças. Chá para tudo a gente toma chá, né? Para tosse, para gripe. Agora, quando a coisa não passava com chá, daí a gente ia à procura dela, ela dava algum xarope e depois, então, o médico. Ajuda, chá de ajuda. Mas tudo folha de mato, assim. Tudo natural. Quando que vinha um tumorzinho, então a gente sabia que folha colocar em cima para vir a furo, nada de remédio. Fazia chá, se era dor de cabeça, já fazia chá de erva, ou assim. Assim que nem dor de cabeça ou dor de barriga, a gente fazia chá de romã ou de jabuticaba.
A gente quando comia jabuticaba, a gente guardava, né, a casquinha e daí fazia chá. É muito bom aquilo, até dia de hoje a gente usa. Chá de malvão, tinha cidreira, que a gente ia pegando nos vizinhos, ou de laranjeira, folha de laranjeira também, casca de laranja. Sim, a garrafa de água, enchia a garrafa com sal e a gente fazia o benzimento em cima da garrafa, depois colocava um pano branco e se tinha, fervia a água. Tinha um filho do Gentil aí, se escutava até a água ferver. Ele veio uma vez, era para 3 vezes, uma vez passou. Eu também estava fervendo a água. Parecia uma mentira escutar a água, ver na garrafinha, sempre garrafinha branca, assim, que é transparente, né? Que se via a água ferver. Olha, volta e meia me dava esses mau jeito. Então o pai, ele costurava isso. Mas às vezes eu dizia, mãe, me costura a senhora. Mas um belo dia descubro que quando vinham os outros aqui, o pai dizia, tu reza 3 Pai Nosso. Pode ser tudo hoje ou em 3 dias. E eu não rezava. Quando eu passei a rezar, eu melhorava logo. Olha, um dia chegou aqui um moço, mas ele era vermelho assim daqui até os pés. E chegou aí na frente do pai e disse, eu vim aqui para o senhor me benzer. Não, ele disse, isso aí não é para mim, isso aí é para médico. Mas o médico me mandou aqui. Então o pai benzeu e ele melhorou. A caça e a pesca também faziam parte da rotina das famílias. Elas cumpriam 2 funções, uma de alimentação das famílias e a outra de lazer. Ele caçava muito, muito bicho. Lontra no rio, mas a lontra não é boa de comer, né? Então ele caçava a lontra para ter o couro para fazer cinta, fazer golas de casaco, coisa. Tinha bastante, tinha veado bastante. Meu, aqui era mato que tinha de tudo. Capivara. Então ela fazia uma armadilha com um pedaço, um galho de árvore, uma arvorezinha, dobrava ele, que ele ficasse com pressão, né? O animal vinha para comer dentro da armadilha, um barbante, uma corda, laçava ele pelo pescoço, né? Era assim. Mas era paca e cutia. O veado era muito difícil também de achar. Né? E pássaros também, né? Tinha bastante pássaros. Né? Ele caçava também. O mais que matei era tatu, e cutia e coatim. Matei algum veado também, o veado foi pouco. Mas a coatim, em 2 vezes, uma vez eu com um companheiro matemos 12. Outra vez eu sozinho matei 12 também. Que tinha até o tigre, tinha porco do mato, tinha tateto, tinha de tudo quanto é bicho que tu queria caçar. Lá tinha que... Nós ia de manhã cedo, né? No inverno. Ficava molhado o dia inteiro nos matos, estava tudo rasgado. Mas era gostoso. E a gente nem pensava que se dá algum acidente lá pro mato. Nunca a gente pensou, sim, ele saía, ia e não me preocupava. O meu marido também gostava bastante de caçar. O costume nosso nós armava, o meu irmão mais era fim de semana, porque tinha que trabalhar no sábado, de tarde e no domingo, né? E pescar, ele saía no fim de semana, ia no Burro Branco ali pescar e vinha com um saco cheio de peixe. Era coisa fora de série de tantos peixes. Quando o rio era baixo, água limpa, com a fisga, sempre lenda com carbureto, alumiar, fisgar os peixes. Eu peguei dourado de 12 quilos com a fisga. Onde eu peguei uma vez de 18 quilos na espera, bracajuba e... A maioria das vezes o lazer era em família e comunidade, ou a engenharia entrava em ação. Nós visitávamos muito pessoal, muito. Era difícil em domingo, por exemplo, nós ou tinha visita,
nos dias visitar fora. Tinha lá, por exemplo, na nossa, na Horta Bonita, da nossa, tinha muito amigo, ia lá domingo, ficava lá, ia para cá de tardezinho, a cavalo, cara, tudo a cavalo. Mas nós ia bastante em volta, assim. Uma vez fomos lá tinha um arvoredo muito bonito lá no Genesi Pereira, daí nós fomos lá fazer, e eu então levei uma soga para as crianças se balancear, daí então os homens começaram a se balancear na soga. Amarrava numa árvore, embaixo de um pé de fruta ou numa árvore, um galho, a gente via um galho que, esse aqui não vai arrebentar, daí esse aqui podemos amarrar. E lá a gente ficava um pouco outro se balanceando o domingo todo. E não enxergava a hora que vinha outro domingo para ter o tempo para se balancear. E se não, um dia de chuva, a gente tinha um ranchinho e ia lá, acendia um foguinho no meio da fumaça. Vão lá brincar na casinha. A gente ia lá naquele ranchinho, acendia um foguinho. Era muito bonito. Fazia aniversário e ia com gaita e não era a galinhada, era a broda que dizia, né? Era lindo mesmo. Isso fazia, o costume era isso também. Sim. Carneava as galinhas caipiras, botava a ferver com água, né? Fazia aquele brodo, chamava o brodo. Aí comia a carne cozida a leça e tomava o brodo. A brincadeira que nós fazíamos era carinho feito com rodinha de madeira e eixo de madeira. E daí guiava ele com os pés e descia, onde tinha um barranco, coisa, descia. Era o único brinquedo que se fazia. Boneca, nós pegávamos as abóbora que colhiam e enrolava nos pano velho e fazia de boneca, ou espiga de milho, aquelas mais cabeludas, bonequinha de milho. Quando o pai brigava até com nós, que nós ia tirar o milho, nós tirávamos, enrolava para brincar de boneca. E fazer casinha, daí juntava pedra, coisa que tinha assim fazia casinha embaixo das árvores, passava o dia trepando em árvore, era o nosso divertimento. Desde o início da jornada do Sr. Rudolfo Luzina e da vinda das dezenas de famílias, era para a colonização das terras e para a criação de um novo município. Os municípios de Pinhalzinho e Saudades se emanciparam em 1961 de São Carlos, e a divisão das terras entre os municípios repartiu os 90 quilômetros quadrados originários comprados pelos irmãos Pandolfo e pretendidos por Rudolfo para a criação do novo município. Essa divisão preocupou Luzina. Quando eu cheguei aqui, em 1962, 61, já o sogro me dizia, olha, racharam a minha área lá, eu vou ter dificuldade para nós emanciparmos um dia aquilo lá, para criar um município, distrito, eu preciso de você logo, logo. A estratégia planejada foi entrar na política, mais precisamente na Câmara de Vereadores de Saudades. 3 meses depois que eu estava aqui, eu já era candidato a vereador pela linha de Nova Erechim. E o pessoal que estava aqui compreendeu o drama, que olha, para um dia nós ser município, nós temos que criar distrito, e para criar distrito eu tenho que entrar com força lá de reaver ao menos uma parte dessa sobra aí que eles nos roubaram. Eleito vereador, Aristides Unkovski imediatamente entrou com o pedido de criação do distrito de Nova Erechim. Consegui em maio de 63 transformá-la em distrito. Em abril de 63 já foi criado o distrito de Nova Erechim, município de Saudades, com aquela área que depois transformou-se em litígio. Esta área, que foi para litígio, é uma faixa de terra reclamada por Pinhalzinho, que acusava a Câmara de Vereadores de Saudades que, ao criar o distrito de Nova Erechim, teria invadido seu território. Temendo um desfecho desfavorável para Nova Erechim, Aristides e as lideranças da época logo procuraram o deputado estadual Eugídio Lunardi, que entrou com o projeto de criação do município de Nova Erechim na Assembleia Legislativa. O pedido de criação foi feito no início de 64 e só em dezembro de 64 conseguimos a instalação do município.
Essa demora se deu pela atuação de Pinhalzinho, que apresentou diretamente na LESC a sua reclamação. Com a criação de Nova Erechim, o réu do processo de Pinhalzinho contra Saudades mudou. Aí a questão mudou de dono, né? O processo era contra Pinhalzinho contra Saudades, e aí começou Pinhalzinho contra Nova Erechim. Ele caiu fora, o Saudades caiu fora da briga. Porém, essa disputa vai ficar para um próximo capítulo dessa história. Hoje terminamos por aqui. Os anos que completamos em cada aniversário começam a ser contados a partir do nascimento. Mas cada coração já estava batendo há 9 meses durante a gestação. Este trabalho procurou contar como se deu a gestação de Nova Erechim. Ainda há muita história para contar até chegarmos nos dias de hoje.